Olá, tudo bem? No dia 27 de maio, nós demos uma live para a Unilasalle, lá do Rio de Janeiro. Meu amigo Marcelo Aresi me convidou para estar falando sobre desmistificando o Plano Mestre. Evidentemente, eu comentei sobre o nosso produto DataSul e a gente mostrou bastante telas. Bom, eu vou estar passando aqui na íntegra, né, o vídeo que a gente gravou sobre a live. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e ativem também o sininho para estar recebendo comunicados de novos vídeos. No final do vídeo, eu espero que você dê um like e um dislike e indique para os seus amigos, os seus inimigos, tá ok? Eu sou o Carlos Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Vocês estão vendo aí meu PowerPoint? Meu PowerPoint? Sim, sim. 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 A primeira pergunta que eu faço, que eu começo sempre nessas palestras sobre logística, sobre planejamento, qual é a meta? Qual é a meta de cada um? Qual é a meta da empresa que vocês trabalham? Qual é a meta de cada um? Vou dar aí uns 5 a 10 segundos para vocês pensarem e eu vou perguntar qual é a meta. Qual é a meta de cada um de vocês? Todo mundo tem uma meta. Eu tenho a minha meta. E todo mundo tem a sua meta. Qual é a meta de cada um de vocês? Então eu vou dar uns 4 ou 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Quem já leu a meta do professor Eliyahu Goldratt não vale falar, tá? Ou quem assistiu o filme não vale falar, tá bom? Bom, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou analista de sistemas, formado pela PUC de Campinas. Eu sou campineiro. E de lá para cá, eu fui um dos primeiros alunos do curso de análise de sistemas. É um curso nível bacharelado que não existe mais. Hoje é engenharia de sistemas. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em gestão de negócio pelo IBMEC, e esse já foi EAD. Isso eu fiz em 2006, mais ou menos. Já era EAD. Não tinha muito bem o conceito de EAD como tem hoje, mas a gente já estava praticando EAD na época. Em 2004, 2005, mais ou menos, eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu e minha esposa, pela própria DataSul. Eu fui trabalhar na filial aí da capital, fiquei 5 anos, foi aí que a gente acabou trabalhando junto, eu e o professor Marcelo, e lá eu aproveitei aquele comichão de continuar estudando. Eu conheci o curso de logística lá da UERJ, acabei fazendo uma pós-graduação de 100 horas, foi bastante legal. E eu continuei me inquietando, acabei fazendo o mestrado de engenharia de produção ali na UF. Um tremendo curso, adorei, faria de novo se fosse o caso. Bastante puxado, bastante cansativo, mas foi legal. Eu tenho 40 anos de TI e 30 anos de implantação de ERP, tá? Eu acho que eu já dei o tempo para vocês. Se alguém quiser falar, pode falar. Qual é a meta de vocês? Coisa rápida. Alguém sugere? A primeira é terminar a faculdade. Eu vou te falar que essa não é a sua meta. Eu vou te falar qual que é a sua meta. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o filmezinho aqui agora. Esse filme é um pedacinho do filme do livro, tá? Vamos ver se vocês conseguem ouvir. A eficiência não é a meta de uma empresa. Por que você acha que a sua empresa construiu aquela fábrica? Para exibir sua eficiência? Não. Então por quê? Para ganhar dinheiro. Certo. Se a meta da empresa é ganhar dinheiro, então só se pode dizer que uma coisa é produtiva somente se ela dá mais dinheiro à empresa. Todo mundo conseguiu ouvir? Saiu o som? Saiu. Saiu? Legal, ótimo.
Então, olha só, a meta é ganhar dinheiro. Por que eu estou aqui de frente de vocês conversando? Minha meta é ganhar dinheiro. Ah, então o professor Marcelo tá te pagando? Não, não tá. Mas o fato de eu estar aqui na frente de vocês, eu estou melhorando a minha biografia. E melhorando a minha biografia, eu posso melhorar os meus ganhos. É essa a ideia. Então, vamos pensar num negócio. Num negócio. E nesse negócio nosso, que pode ser qualquer coisa, pode ser um serviço, pode ser uma logística, pode ser uma manufatura, pode ser o que for. Pode ser uma hotelaria, pode ser um hospital, pode ser um escritório de advocacia, não importa. Eu tenho que manter esse negócio sustentável. O meu papel é manter o troço sustentável. Tudo na vida da gente a gente tem que manter sustentável. E para manter sustentável um negócio, eu preciso de três pilares. Tudo se baseia em 3 pilares. Se você mantiver esses 3 pilares equilibrados, você consegue manter a coisa fixa. Vocês podem ver que toda a base, no mínimo, você precisa de 3 pontos. A cadeira de 3 pontos. Então, se você já tem 3 pontos, você consegue se equilibrar. E dentro desses 3 pontos, se um falha, o negócio cai. Então, você tem que manter os 3 de pé. E quais são esses 3? Esses 3 pilares. Primeiro, a gestão das operações. O que é a gestão de operação? É o controle do custo. É você fazer com que todo mundo gaste menos. É fazer com que todo mundo pense no negócio. Então, você vai pensar em procedimento, você vai pensar num ERP para ajudar a diminuir os seus custos, você vai pensar num escritório de fiscal, de informações fiscais para reduzir os seus impostos. Então, você tem que ter um desses 3 pilares. É a gestão das suas operações, os seus procedimentos, o como você controla o custo. O outro pilar é o apoio ao cliente. Se você não tiver o cliente, se você não der um bom apoio ao seu cliente, não tem o porquê você existir. Porque o cliente é o que paga, é o que dá dinheiro a você. E a terceira e última perna é o controle de inventário. É exatamente sobre ele que nós vamos estar falando agora. O que é esse controle de inventário? Então, voltando rapidamente, eu tenho como apoio as minhas operações, o meu controle de custo. Eu tenho que ter esse controle sobre ele. Eu tenho que ter o cliente do meu lado. Eu tenho que ter um marketing efetivo. Eu tenho que ter um produto efetivo. E, por outro lado, eu também tenho que ter o controle do meu inventário. Não adianta nada eu comprar errado. Se eu compro errado, eu aumento meus custos ou eu entrego atrasado. Então, o controle do inventário a gente caracteriza como a terceira perna. Você encontra esses 3 caras aqui. Está aqui nesse livro. O Eliyahu Goldratt é muito claro quando ele fala isso. Tá? Vamos assistir Quando outro filminho. aprender a viver assim, vivendo assim, vai ser melhor, porque você verá que o necessário, então você terá. Eu desisto. Espero que ele continue com sorte. Mogli, cante agora comigo. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simbora, eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Deixa comigo. Beleza. Esse é o balanço da floresta. Eu gosto de ser urso. Eu adoro essa música. Somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu adoro essa música. Esse filme da Disney é de 67. E vocês podem notar duas coisas interessantes aí. Primeiro, a Bagheera perguntando até onde vai a sorte do Baloo. E depois o Baloo
ele comenta que ele vive do necessário, ele não precisa mais e nem menos, é somente aquilo que ele precisa. E ele, no final, ele fala, como é gostoso o balanço da floresta. O que é o balanço da floresta? O que é esse balanço da floresta? É não ter exagero e não faltar nada. Então é tudo na quantidade certa, no momento certo. É essa a grande mensagem que a Disney tentou passar pra gente nesse filminho de 67. Eu adoro ele. Bom, vamos lá. O próximo passo que a gente vai dar, eu estou dividindo aqui com vocês esse quadro eu tirei do livro do Henrique Correia, do Janese do Coan, o PPCP, Planejamento e Programação de Controle, como é que é? Planejamento, PPCP. E eu tirei de lá esse quadro. Esse quadro, ele dá uma anotação mais ou menos do fluxo da logística dentro de uma empresa. Como se fosse um automóvel, como se fosse uma condução, um navio, um trem ou qualquer coisa assim. Em todos esses caras, seja carro, seja ônibus, seja navio, seja o que for, eu tenho um comando, o motorista, quem está dirigindo, quem está controlando, quem está vendo o tráfego. Eu tenho um motor, no pé do meu acelerador, no meu pé eu tenho um acelerador, que eu vou acelerar e vou fazer o motor funcionar, e eu tenho umas rodas que vão me guiar, que vão levar o meu carro, ou o meu navio, ou as rodas, ou o próprio leme, ou o trilho do trem, que vão me levar para onde eu quero. Aqui em cima a gente tem o SNOP, que são as vendas e a operação em si. É uma camada bem superficial. Normalmente quem nos informa isso é o marketing, é a estratégia da empresa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui como cliente aqui perto de mim a Fugini, por exemplo, que faz aqueles suco de tomate, aqueles massa de tomate. Eles têm uma estratégia. Qual é a estratégia deles? É trabalhar em tal segmento de mercado, ter tais preços, atuar de tal maneira. Então, esse é o SNOP deles. Legal? Eles têm um orçamento para isso, eles têm um plano de vendas agregado, então tem lá o departamento de vendas e tem a estratégia deles. Eu quero trabalhar nesse segmento. Eu posso ter um outro cliente, um outro fornecedor, por exemplo, de massa de tomate que quer trabalhar com uma classe mais trabalhada e ter uns produtos mais caros, que não necessariamente vai no supermercado. Você vai encontrar isso em loja gourmet ou qualquer coisa assim. Tudo isso faz parte da estratégia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a estratégia da minha empresa. Lembrando que, se eu não falei, eu vou falar agora. Essa palestra, essa conversa, esse assunto é voltado para o planejador. Quem é o planejador de materiais dentro do nosso negócio? Então, se um de vocês aí planeja trabalhar com materiais, trabalhar com logística, eu acho que esse é um bom caminho, eu acho que esse é um bom roteiro para se trabalhar. Então, descendo um pouquinho mais, o MPS vai receber essas informações do plano de produção agregado, vindo do SNOP, do time do SNOP. Ele vai fazer uma gestão mais macro, mais inteligente da nossa logística, entre elas, tendo também algum reflexo do RCCP, Rugged Capacity Control Planning, que seria um controle de gestão de capacidade mais agregado. Traduzindo isso, o gargalo, que a gente chama de gargalo. Quem são os nossos gargalos? Então, eu preciso identificar quem são os nossos gargalos. Pode ser capital de giro, pode ser algum material importado, pode ser uma máquina minha, né? Aqui dentro da Meta, ele trabalha com o conceito de corda, tambor e
Pulmão. Pulmão, obrigado. Corda, pulmão e pulmão, obrigado. Então, esse tambor pode ser um dos gargalos que está representado aqui no meu RCCP. Uma vez que eu passei pelo meu MPS, pelo meu plano mestre, eu estou pronto para gerar o plano mestre de produção, um pouquinho mais detalhado para o MRP. Então, a função do MPS deveria servir como um colchão entre a estratégia da empresa e o que eu realmente posso fazer. Então, a empresa tem uma estratégia, a operação minha, ela tem uma determinada velocidade, uma determinada carga máquina, então eu sirvo de colchão. O que é o colchão? A hora que você deita, ele vai fazer o contorno do seu corpo. Então, aí você, com a sua silhueta, vai fazer com que se adapte ao estrado da sua cama. E o estrado da sua cama seria o nosso MRP. Por isso que ele tem esse conceito de colchão. O MRP já vai ter as estruturas do produto, a posição do estoque e o próprio planejamento da capacidade. Ele vai passar toda sobre a estrutura do produto e vai identificar o que eu preciso comprar ou o que eu preciso fabricar. Por isso que a gente chama de roda. Tá ok? Então, primeiro nós vamos estar falando do MPS, dessa faixa do MPS, tem um outro filminho que eu vou estar passando para vocês, espero que vocês ouçam também, é bem curtinho também, que eu vou estar explicando no produto DataSul como que o MPS funciona, ok? Qualquer coisa é só vocês falarem aí, se vocês não estiverem ouvindo, tá bom? Bom, gente, esse é o DataSul. Esse é o módulo de plano mestre de manutenção. Qualquer recurso a gente pode servir de gargalo para a gente define qual é o tamanho, a relação entre eles. Uma vez importada o SNOP, a gente está pronto para fazer o cálculo. E o cálculo a gente faz nessa telinha aí, né? É bastante prática também, já tem aí os períodos, tudo certinho. Uma vez realizado o cálculo, a gente já pode para fazer o nivelamento. Nivelamento esse que pode ser feito em backward ou forward, de acordo com os nossos limites. A gente consegue, por exemplo, ver aí que tem alguns recursos que estão sobrecarregados, outros que estão normais, e a gente tanto pode fazer esse backward ou forward manual ou melhor, automático ou manual, conforme está esse transfer aí. Tá joia? O próximo programa é um programa para definir as reservas ATP. O que é a reserva ATP? Available to Promise. É quando a gente quer aquele a mais, para caso apareça aqueles pedidos de uma hora para outra. Tá aí a telinha do cálculo para a gente identificar, poder trabalhar. O planejador tem bastante ferramenta aí para ele brincar aí e conhecer o produto, ok? E a próxima etapa é exportar o plano para o MRP. Uma vez que a gente conseguiu fechar o plano, o MPS, agora ir para o MRP. Bom, então o próximo passo, como eu mostrei para vocês, o MPS ele recebe os dados do SNOP, quer dizer, o que a estratégia da empresa pode fazer. O MPS faz um nivelamento, então se eu tenho alguns picos de demanda, o que eu posso fazer é pegar esses picos e trazer para um momento anterior. Então, desse jeito, eu continuo atendendo as estratégias da empresa sem comprometer aquela entrega. Então, de repente, eu posso estar fazendo um backward ou um forward, dependendo da estratégia da empresa, mas sabendo que esse nivelamento será feito pelo MPS. É o papel do colchão. Agora nós vamos falar da próxima etapa. Então, depois que o colchão gerou o nosso plano mestre, gerou o nosso plano de produção, agora ele vai fazer o cálculo e a explosão. Qual é o objetivo? Gerar ordens de compra e ordens de produção.
Vamos lá? Uma vez passado os valores, né, do MPS para o MRP, a gente pode identificar aqui no MRP, no módulo de planejamento, as quantidades sugeridas lá depois do nivelamento dos itens acabados, né, dentro da sugestão do SNOP, e a gente está pronto para o cálculo de toda a estrutura, né, dos itens fabricados, intermediários e os comprados. Isso é possível através do cálculo. A gente faz o cálculo é bem rapidinho também. Esse cálculo é feito todo em cima de todas as estruturas, de todos os processos. Isso tudo está parametrizado dentro de cada item, toda a política, a estratégia da empresa, o lead time, isso tudo tem que ser muito bem identificado pelo planejador. O planejador tem que identificar direitinho qual é a estratégia da empresa para poder definir isso. Uma vez calculado, a gente já pode ver o demonstrativo do cálculo, o que ele gerou de ordens planejadas. Além disso, é possível também a gente fazer uma consulta de quais foram os fatores geradores daquele aço, né, daquela necessidade daquele aço. Está lá uma ordem de produção comprometida, outra planejada, e daí o destino é uma ordem de compra planejada. O próximo passo seria transformar tudo isso em ordens de produção ou ordens de compra, conforme a necessidade, conforme ele vai fazendo. E com isso a gente termina o nosso ciclo de planejamento. Bom, gente, esses programas que vocês acabaram de ver do DataSul, eles têm 15, 20 anos já. Já é uma tecnologia bastante antiga, é o MRP1 e já está bem, vamos dizer, eu não diria ultrapassado, eu diria bem estável. A moda agora é o APS, é o Advanced Program Schedule. Né? Todos os RPs de mercado também já trabalham com o APS. E o APS já trata tudo isso de uma vez só, num pacote só. Desde do que vem do plano agregado de produção e até o ponto de gerar o compras e as ordens de produção. As ordens de compra e as ordens de produção. Então a DataSul também desenvolveu o seu APS, já estava desenvolvendo antes de ser comprado em 2009 e está evoluindo aí, e todos os RPs do mercado têm um APS que não é muito diferente disso não. Também veio daqui, tá? Bastante coisa que veio daqui. Inclusive a teoria das restrições vai ser muito fácil a gente enxergar dentro do APS. Ok? Deixa eu apresentar eles para vocês. O fluxo de planejamento, a gente começa pela atualização dos dados. Ele vai puxar os dados de estrutura do produto, processo, ordens de produção em aberto, ordens de compra em aberto. Depois de atualizado os dados, ele vai para o planejamento das demandas, que é a primeira parte ali do SNOP, e em seguida a explosão das demandas. A explosão das demandas nada mais é do que o MRP, até aquela parte daquele MRP. O próximo passo é assimilar aquela necessidade à carga de máquina. E a carga de máquina eu vou tentar identificar se eu posso ou não fazer, se eu vou fazer backward ou se eu vou fazer forward. O próximo passo é o sequenciamento automático. Quer dizer, essa máquina, tem como eu adiantar, eu fazer aquele produto antes? Não adianta, porque você não vai precisar antes. Então esse é o efeito corda da teoria das restrições. Então eu tenho o tambor, que me dá o meu gargalo, que me dá a minha velocidade, e o resto eu alinho tudo através da corda. O pulmão também eu posso definir, são aqueles itens que eu faço um pouquinho a mais, que devem ficar na frente da máquina, porque afinal de contas Murphy existe. Então
Se Murphy existe, aquela máquina pode parar, pode quebrar. Então, em função disso, eu defino um pulmãozinho de segurança na frente de cada máquina para ela não parar. Não contente com o sequenciamento automático, eu posso fazer um manual. Eu vou estar mostrando aí para vocês. Próximo passo depois disso é subordinação. De novo, apertando a corda. Não adianta eu comprar antes e nem depois. E nem mais e nem menos. Eu tenho que comprar a quantidade certa. Feito isso, eu vou para a fase de confirmação. A confirmação é onde eu gero as ordens de compra e as ordens de produção. Tá ok? Uma vez que eu processei tudo isso, eu vou processar de novo. O que eu faço? Atualizo de novo os dados, faço o planejamento. O que eu estou fazendo aí? Alguém sugere alguma coisa? Ciclo. Um PDCA? Começa com P? Começa com P. Depois tem o D. Termina com A. Termina com A. P. Eu estou planejando. D. Estou fazendo, estou executando. C. Eu estou checando se está dando certo. E A. Eu estou corrigindo. E eu fico o tempo todo fazendo PDCA. PDCA, sem parar. Legal, gente? Vamos assistir a apresentação do produto APS DataSul hoje, como ele está hoje. Bom, esse é o APS DataSul, né? Depois que virou HTML. É um vídeo, esse que a gente está passando aqui, é um vídeo institucional da própria TOTUS. Estão aí as 8 operações, as 8 fases que a gente comentou no slide anterior. Todo em HTML. A vantagem é que ele é muito rápido, muito leve, é todo processado em memória. Facilita bastante a vida do planejador, ele que está buscando as informações de como está passando aí para compras e para produção que deve ser feito. Ele consta também com um gráfico gigante, bastante prático, no estilo drag and drop, bastante explicativo também, muito interessante, todo em HTML, o que torna também todo leve, bastante leve. Então, por exemplo, a gente tem aí todas as operações e caso os detalhes das operações, o demonstrativo do cálculo do item, e caso a gente queira trocar uma operação de equipamento e horário, é fácil, tranquilo, é só na base do drag and drop, e caso tenha alguma consistência ele faz na hora, a gente pode mudar de horário, facilita bem a vida do planejador aí. Bastante interessante essa ferramenta aí, muito inteligente, muito prática, facilita muito a vida do planejador e já faz toda a consistência na hora. Esse produto é muito bom. Então, gente, não sei se vocês lembraram, na hora que a Bagheera estava saindo de cima da pedra, falou para o Balu, vamos ver até onde vai a sorte dele. Não é sorte, segundo o Eliyahu Goldberg. Não é sorte, é competência. É competência de fazer a coisa certa, de entender e pensar com a estratégia da empresa, conhecer o que o meu meio, quais são as máquinas, quais são as velocidades dela, quem são os meus fornecedores, qual é a competência deles numa dinâmica de eu trocar um pedido. Então, de repente, um cliente pede para trocar um pedido, ou ele coloca um pedido forte de uma hora para outra. Qual é a minha dinâmica para eu poder trabalhar? Então, para eu poder me movimentar. Então, por isso que o Eliyahu Goldberg, nesse livro Não é Sorte, que eu também indico para vocês, que vocês devem ler. Não existe sorte, existe a competência. Então, por isso que eu sempre digo que as coisas não devem acontecer antes e nem depois. As coisas não tem que ser mais e nem menos. Somente o necessário. Por isso que esse filme sempre, pelo menos um pedaço desse filme da Disney, sempre está na minha cabeça. Sempre somente o necessário. Por isso que eu tenho o balanço da floresta. E se alguma coisa sai errada,
o balanço da floresta sai errado, se somem, por exemplo, os ratos, os camundongos da floresta, o que acontece? As cobras terão que sair de dentro da floresta. Então a gente tem que manter uma população de ratos, de camundongos, para manter as cobras lá dentro. E se a gente acaba com a águia que come a cobra, então vai ter uma superpopulação da cobra. Então esse balanço também é muito importante. Tem que ter comida lá, tem que ter água, tem que ter tudo isso. Tá joia, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas referências. O livro A Meta, do Dr. Eliyahu Goldratt, o filme do Menino Lobo, que eu mostrei um pedaço dele, um filme de 67, o livro do PPCP, que eu também comento sobre ele, e os dados da própria DataSul. Tá joia? Muito obrigado. Muito palmas aí. Pessoal, está aberto agora aí para perguntas aí dos assistentes. Querem falar com o Pius aí, está à disposição aí. Eu imagino que foi muito rápido, né? Porque nós gastamos aqui 31 minutos, mas eu gostaria de ser explorado mais o que vocês têm de dúvida, se vocês têm alguma intenção a se tornarem planejador, se vocês trabalham já com RP, qual é o RP que vocês trabalham, qual é a intenção de vocês, onde vocês querem chegar. Eu tenho um um canal lá no YouTube, chama Desmistificando o DataSul. Eu tenho lá uns 15, 20 vídeos que eu estou explicando alguns trabalhos lá, algumas funções do DataSul, custos, o próprio APS eu comento sobre ele e coisas nesse sentido. Se vocês puderem dar uma olhada lá, é só ir lá no YouTube e colocar Desmistificando o DataSul, vai aparecer aí todos os programas, os vídeos, são vídeos curtos, se vocês quiserem assistir, eu acredito que vale a pena. Fora isso, eu estou à disposição, vocês fiquem à vontade, vocês podem, não sei qual é a intenção de vocês, o que vocês planejam para a vida de vocês, daqui para frente, são todos jovens aí, e a gente tem que atingir a nossa meta, e a nossa meta é ganhar dinheiro, senão a gente não compra a nossa casa, senão a gente não vai viajar, senão a gente não consegue ser feliz, senão a gente não consegue terminar a nossa faculdade. Infelizmente, o mundo é movido a dinheiro, então a gente tem que fazer dinheiro, né? Tranquilo? Vamos lá, gente. Você mostrou ali a mudança do sistema. Ela foi feita mais ou menos em que anos? Assim, porque tipo, eu trabalho numa empresa de sistemas também. Certo. E a gente vê hoje em dia que o layout do sistema ele é muito importante, porque fica muito mais intuitivo, o pessoal fica mais disposto a utilizar. Essa mudança, como é que ela foi feita? Foi com bastante dificuldade, o pessoal levou de boa? Bom, é o seguinte, a DataSul, ela nasceu lá em Joinville, em Santa Catarina. E hoje ela tinha na época alguma coisa de 600, 500 desenvolvedores. Fala, Ney. E eles desenvolveram usando a ferramenta Progress. A ferramenta Progress é uma ferramenta com o conceito client-server. Desculpa de estar usando esse conceito. Se vocês quiserem, a gente pode até detalhar depois. Por que client-server? No começo, antes da gente começar, antes das 7h30, a gente começou a explorar um pouquinho a história do ERP. Então, a gente
veio de movimentos migratórios aí dos sistemas. Começamos com downsizing, depois teve a reengenharia, que pegou os computadores, os mainframes, e passou para computadores menores. Com o advento do computador pessoal, foi possível dividir processamento um pouquinho no servidor, um pouquinho no seu computador, que afinal de contas ele tinha memória, ele tinha processador, por isso que chama-se client, que é o computador pessoal, server, que é o servidor. E lá ficava o banco de dados e etc. Onde eu estou querendo chegar, Thiago? Os desenvolvedores tinham algumas ferramentas, uma delas é a Progress, outra foi o Visual Basic, outra foi o C. Tem várias ferramentas, né, que não é o meu caso, que eu não sou desenvolvedor. Meu filho que está assistindo aqui a gente, ele é desenvolvedor, ele falaria todas essas sopinhas de letras aí. Então, eles desenvolveram os programas com base numa gestão de negócio. Então, foi um analista de negócio que leu todos esses livros desses caras, pegou, estudou, pegou o livro lá do Henrique Correia, viu aquele fluxo, chegou lá para o desenvolvedor, fez um desenho e falou, olha, eu quero que você faça um programa que faça isso. Vai lá, guarda no banco de dados. O que ele guarda no banco de dados? Valores. Apesar de chamar banco de dados, mas ele guarda valores, porque ele só passa a ser dado depois que o valor é armazenado e interpretado. Então, aquela quantidade, aquela que está lá na estrutura do produto, aquele tempo de operação que está lá no meu procedimento para produzir, para fabricar aquele produto, tudo isso faz tudo dentro do meu banco de dados para poder ser alimentado. Existe uma camada de regra de negócio, e aí eu tenho o usuário, camada de regra de negócio e o banco de dados. Essa regra de negócio nada mais é do que o programa. Então, existe uma evolução contínua das linguagens de desenvolvimento, Thiago. Uma delas foi o Progress, e hoje, uma das que está mais aparecendo são as ferramentas ligadas a browsers, né? Como é que chama? Internet Explorer, ao próprio Chrome, tudo isso, Python, obrigado, boa, Python também é uma boa ferramenta. Tudo isso ligado às coisas a ficarem mais leves. Hoje, com a internet, você está tirando, essas ferramentas estão tirando um pouquinho do cliente e voltando para o servidor. Por quê? O servidor está mais barato, está mais parrudo, está mais rápido e ele pode voltar a assumir alguma coisa. Então, o HTML5, por exemplo, como o APS foi desenvolvido, deve ser uma das ferramentas de front-end interessantes aí para a gente. Então, você perguntou para mim, como é que foi a evolução dessas ferramentas? Então, lá atrás, a DataSul utilizou o Progress. Hoje, ela continua tendo o Progress na camada de gestão de negócio, de regras de negócio, mas a interface está mais leve e mais amigável e mais criativa. Não sei se você viu ali na hora do gráfico gigante, que você tem as operaçõezinhas, e você vai lá e arrasta. Eu não quero operação nessa máquina, nesse horário, eu quero para cá. Pá. Isso aí é o intuitivo que você estava comentando. Pá, torna a coisa muito mais rápida. Só que não adianta arrastar. Eu tenho que arrastar, eu tenho que fazer uma consistência, eu tenho que ver se eu posso colocar aquilo lá. Se houver alguma inconsistência, eu tenho que avisar ao planejador, não vai dar para você fazer isso, porque você vai dar conflito com aquilo, vai dar conflito com a ordem de produção, vai dar conflito com a ordem de compra, não vai dar tempo daquele cara chegar. Então, existe realmente essa tendência a ser mais, um termo bastante interessante, já meio antigo, que é o user-friendly, tornar mais amigável para o usuário o seu uso. Eu não sei se eu respondi, Thiago.
Não, sim, foi bom até que você estendeu um pouco mais. Gostei, valeu. Beleza. Mais alguma pergunta, galera? Estou à disposição. Por favor. Não sou CIA, mas use-me e abuse-me. Então, eu não sei se eu peguei direito. Sobre o controle de inventário, que você falou que ia falar mais um pouquinho. Eu não sei se... O controle de? Inventário que você falou. Então, o que é controlar inventário? Boa, ótima pergunta. O que é controlar inventário? É fazer com que ele seja o menor possível. Isso é controlar inventário. Quanto menos eu tenho no meu estoque, menos dinheiro eu tenho lá empregado. Então, quando a gente fala o controle de inventário é tornar ele o menor possível. Existem algumas técnicas inventadas, principalmente por japoneses, o Lean Manufacturing ou Just in Time, você também já deve ter ouvido falar muito desses termos. Todos eles hoje estão praticamente incorporados, praticamente em todos os RPs, inclusive no da DataSuite. Então, quando eu falo controle de inventário, não antes e não depois, não mais e não menos. O ideal é que eu tenha no meu pátio o necessário que eu vou usar. Eu não sei se vocês conhecem alguma fábrica, principalmente montadora, que trabalha com Lean Manufacturing e Just in Time. Eu conheço a fábrica da Honda ali de Sumaré. Não tem estoque. Não tem estoque. O estoque é dentro da linha de produção. Por quê? O item tem que chegar na hora que ele vai ser usado. Então, eles compram tudo, né? Por isso que são montadoras. Antigamente, as montadoras não eram montadoras, era fábrica de carro. Eles faziam motor, eles faziam o banco. Hoje não. Hoje a montadora compra tudo pronto. Aí vai lá e fala para o fornecedor: tal hora eu quero tal banco, conjunto de bancos aqui na minha fábrica. E dentro de um ambiente de planejamento como o APS, isso é possível. De tal hora estar lá aquele conjunto de bancos, ou uma caixa de câmbio, ou os vidros, ou as borrachas de estancamento, tem que estar lá na fábrica. E a fábrica de Sumaré não tem estoque. Por quê? Porque eles colocam em volta, assim, faz um U assim, e o carro começa a ser montado aqui, ele dá a volta, e quando ele termina, ele está prontinho. Aí um sujeito senta, põe lá meio litro de gasolina, dá uma volta no pátio e já estaciona e está pronto para vender. Tudo cheio de plástico, tudo apertadinho, ele faz os testes dele, em meia hora ele faz o teste dele. Então, por isso que dá velocidade. E é por isso que ele tem esse controle de estoque. Quando eu falo controle de estoque, é exatamente isso. É não ter nem antes e não depois, não mais e não menos. Ou controle de estoque ou de inventário, vamos dizer assim. O que acontece se eu não tenho o que produzir? O que eu faço? Eu paro a minha máquina? Para a sua máquina. Se você não precisa produzir, não produza. Não gere inventário desnecessário. Então eu tenho 2, 3 máquinas. Essa máquina é mais rápida que essa, então eu trabalho o que tem que ser trabalhado e não vou fazer mais só para poder justificar a presença do operador. Eu assisti uma palestra do Goddard e alguém perguntou para ele: tá, e se eu não preciso, e se eu estou com o meu estoque cheio, o que eu faço? Paro a máquina? Para a máquina. Cruza os braços, faz uma manutenção, mas não gere inventário. Porque inventário é dinheiro parado. Então, se você tem dinheiro no seu estoque parado, você não tem dinheiro no mercado financeiro, você não está emprestando dinheiro para pagar impostos, para pagar folha de pagamento. Por isso que uma das correntes é o controle de inventário. Beleza? Beleza, muito obrigada. É isso mesmo, né? Mais alguma dúvida, gente? Olha lá, hein? Tem uma fichinha aí que vocês têm que preencher, hein? Carlos, boa noite. Boa noite. Nessa situação, acontece na empresa que minha mãe trabalha,
eles trabalhavam meio que nesse conjunto. Só que com essa crise do Covid, eles não estão recebendo peças. O que você daria de dica assim, que poderia se fazer numa situação dessas? Eu acho que tem que dar férias coletivas pro povo. Eu acho que tem que dar férias coletivas. Porque se não tem o que fazer, eu acho que tem que dar férias coletivas. Eu daria férias coletivas. Eu aproveitaria. Ah, mas e quem já tem 30 dias? Dê 60. Infelizmente, a gente não tem muita flexibilidade em termos de lei, de reduzir salário ou de reduzir horas ou qualquer coisa nesse sentido, né? Tem a CLT tem lá as suas regras, suas leis e etc. E é muito difícil estar fazendo esse dimensionamento. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais flexibilidade. Você tem o part-time lá, você tem o pessoal part-time, que não precisa nem de registro. Mas o ideal seria que tivesse essa flexibilidade. Produzir por produzir, eu sou contra. Eu acho que você pegar um dinheiro, transformar num material para ficar encostado, eu sou contra. Sou totalmente contra. Então, se for para ficar encostado, ser uma previsão de vender, faz manutenção nas máquinas, faz limpeza, arruma o teu armário, dá férias coletivas, vai cuidar de jardim. Essa é a minha opinião. Eu sou contra gerar inventário que não vai ser usado nesse momento. Somente o necessário. Obrigado, Carlos. Beleza, Francisco? Carlos, fazer uma pergunta aí rapidinho. Diga lá. Você falou da não geração de estoque, né? Vinícius, tudo bem? Quando eu tenho um gargalo, sempre vou acabar tendo um gargalo. Mas essa geração de estoque intermediário antes do gargalo, ele não seria necessário para me garantir uma segurança ali? Nem que fosse um estoque mínimo ali? Parabéns, gostei. Gostei. Boa pergunta, Paulo. Esse é o pulmão. Exatamente o pulmão que eu acho que foi o Marcelo que me ajudou aí. Esse é o pulmão. O Goldage, ele advogava a ideia de que o Murphy existe. Quem é o Murphy? Você já deve ter ouvido falar do Murphy, né? Se existe alguma possibilidade daquela mosca que está voando cair no purê que a cozinheira vai me dar, cairá. Essa é a lei de Murphy. Se existe alguma possibilidade daquela máquina parar, ela vai parar. Então, em função do Murphy, dentro do APS, você pode definir pulmões para cada máquina que não é gargalo. Então, você põe ali no pé dela um número que você, até por estatísticas, você pode chegar nesse número, estatísticas de quanto tempo a máquina ficou parada, qual é a probabilidade dela quebrar e vários outros números. Você pode definir esse número de peças que tem que ficar no pé da máquina pronta para ela ser usada e não deixar com que pare a próxima. Quem não pode parar de jeito nenhum é o gargalo. Essa não pode parar. Dentro das 5 regrinhas da teoria das restrições, uma delas é essa, explorar ao máximo o gargalo. A primeira regrinha é identificar qual é o gargalo, explorar ao máximo qual é o gargalo. A segunda é elevar o seu gargalo. O que quer dizer elevar o seu gargalo? Se você trabalha com 2 turnos, passa para 3. Passe as manutenções por final de semana. A terceira é subordinar as outras máquinas a esse gargalo. E a última é voltar para a primeira, quer dizer, identificar um novo gargalo. Mas, ótima pergunta, Paulo. Não sei se eu fui claro. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Da aula ao vivo que a gente deu lá para
para o pessoal da Unila Salle. Eu agradeço meu amigo Marcelo Aresi, toda a direção da universidade de ter dado essa oportunidade. Espero que você se inscreva aqui no nosso canal, dê um dislike se você não gostou do vídeo, ou dê um like se você gostou do vídeo. E pode contar com a gente tem outras lives aí para poder apresentar, tá ok? Você está desmistificando o DataSul. Fé em Deus.